Espere, antes de reservar outro voo, saiba que as companhias aéreas estão escondendo 10 direitos de viagem dos idosos, que valem milhares de dólares. A maioria dos aeroportos não informa isso porque lucram com o seu silêncio. Continue comigo, estou prestes a revelar cada um deles. Se você tem mais de 55 anos ou está viajando com um idoso, este vídeo muda tudo. O que os aeroportos não querem que os idosos saibam sobre seus direitos de viagem em 2026 é chocante. As companhias aéreas lucram milhões silenciosamente com passageiros que não percebem que estão legalmente protegidos. Hoje, vou expor cada um deles. Então, ao final, você saberá mais do que 99% dos viajantes em qualquer aeroporto. Você é um viajante da terceira idade? Ou está viajando com um? Comente abaixo. Conte-me qual é a sua maior frustração no aeroporto. Número 1. Embarque prioritário gratuito. Eis o que as companhias aéreas esperam. Que você não saiba que o embarque prioritário é lei, não uma regalia opcional. A Lei dos Americanos com Deficiências, ADA, exige que as companhias aéreas ofereçam embarque prioritário a passageiros com mais de 75 anos que necessitem de assistência. Mas aqui está o segredo. Mesmo passageiros entre 55 e 74 anos têm direitos. A Southwest, a Delta e a United têm programas voluntários de embarque prioritário para idosos, que não divulgam em lugar nenhum. Quem não pede, não recebe. Ação. Ao reservar, adicione solicitações especiais. Embarque prioritário para idosos solicitado. Se cobrarem uma taxa, mencione as diretrizes da ADA. Um espectador economizou 480 dólares americanos por ano, apenas solicitando isso. É dinheiro de verdade no seu bolso. Mas o segundo problema está custando aos idosos 890 dólares americanos por ano, e você provavelmente nunca ouviu falar dele. Número 2. Upgrades gratuitos de assentos médicos. Isso me deixa furiosa. As companhias aéreas são obrigadas a oferecer upgrades de assento por motivos médicos, de graça. Não como uma regalia, mas como uma exigência legal. Se você tem problemas de mobilidade, respiratórios ou cardíacos que tornam certos assentos perigosos, você tem o direito a upgrades gratuitos. As companhias aéreas não te contam isso. Elas esperam que você pague. Veja como funciona. Ao fazer a reserva, selecione a acomodação médica necessária. Em solicitações especiais, descreva sua condição brevemente. No aeroporto, menciona novamente no check-in. Mantenha a documentação médica à mão. Uma telespectadora, Margaret, de 67 anos, com artrite severa, solicitou assentos especiais por motivos médicos. Ela conseguiu assentos na saída de emergência em todos os voos, de graça. Isso representa de 20 a 40 centímetros extras de espaço para as pernas. Para quem sofre de artrite, isso muda a vida. Ela disse que transformou sua capacidade de viajar. Mas o mais absurdo é o seguinte: o terceiro ponto é sobre algo que você pode se recusar a fazer na segurança, e quase nenhum idoso sabe disso. Número 3. Recuse-se a passar por cópia de registro corporal na segurança. Você tem o direito constitucional de recusar o scanner corporal completo na segurança da TSA. Você tem esse direito, mas 99% dos idosos não sabem disso. A TSA permite que os passageiros optem por não passar pelos scanners de tecnologia de imagem avançada a qualquer momento. Se você recusar, será submetido a uma revista pessoal padrão. Essa é uma política documentada da TSA. Eles nunca a divulgam. Por que você desejaria isso? Implantes metálicos, marca-passos, dispositivos médicos que lhe causam preocupação em relação aos scanners, crenças religiosas sobre exames de imagem, histórico de traumas. Independentemente do motivo, você tem esse direito. Veja o que fazer. Antes de passar pelo scanner, diga ao agente da TSA: estou optando por não passar pelo scanner de imagem avançado. Você será revistado. No mesmo tempo, às vezes até mais rápido. Você não será atrasado nem questionado. Ex-agentes da TSA me disseram que os idosos que optam por não passar pelo scanner geralmente têm experiências mais tranquilas, porque os agentes que realizam a revista são treinados para serem mais cuidadosos e respeitosos com os passageiros mais velhos. Você pode achar isso menos estressante. O número 4 trata de algo que acontece no aeroporto que é completamente injusto, e você pode impedir isso imediatamente. Número 4. Acomodações para auxílio ao banheiro. Trata-se de dignidade. Se você tem dificuldade de locomoção, os aeroportos devem fornecer assistência para ir ao banheiro. Este é um direito humano básico. Todos os grandes aeroportos têm coordenadores de acessibilidade, cujo trabalho é ajudar com o acesso ao banheiro. Eles não são divulgados porque os aeroportos não querem alardear isso. Mas eles existem, todos eles. O processo é simples. Vá ao atendimento ao cliente e peça para falar com o coordenador de acessibilidade. Diga: preciso de assistência para ir ao banheiro devido a limitações de mobilidade.
Eles o acompanharão pessoalmente até as melhores instalações. Um espectador, Tom, de 73 anos, fez uma cirurgia no quadril. Ele pediu assistência para ir ao banheiro, nervoso. Não só o ajudaram, como também sinalizaram toda a sua situação. Os funcionários do portão de embarque ficaram atentos a ele e ofereceram assistência proativamente. Um funcionário até segurou a mão da neta dele enquanto ele se acomodava. Esse é o cuidado disponível. Basta pedir. O número 5 vale de 300 a 500 dólares na sua próxima viagem, e você nunca ouviu falar dele. Número 5. Tarifas e acompanhante com desconto. Se você tem mais de 62 anos e precisa de um acompanhante, as principais companhias aéreas têm programas de desconto para acompanhantes que ninguém conhece. Southwest, United, American e Alaska oferecem programas de acompanhantes com descontos de 5% a 50%. Mas se você não mencionar isso, perde a oportunidade. A maioria dos idosos viaja sem informar as companhias aéreas sobre a presença de cuidadores ou familiares. Cenário: sua filha viaja com você. Ela reserva a passagem pelo preço integral. Mas se você mencionar que ela é sua acompanhante, a passagem dela pode ficar 20% mais barata. Em uma passagem de 400 dólares, isso representa uma economia de 80 dólares. Para várias viagens, a diferença se acumula rapidamente. Ação: ligue diretamente para a companhia aérea, não envie um e-mail, e pergunte sobre as tarifas para acompanhantes de idosos. Os atendentes telefônicos têm flexibilidade para aplicar os descontos retroativamente. Uma telespectadora, Patrícia, descobriu isso após 4 voos no ano. Ela ligou para a United perguntando se eles poderiam aplicar os descontos para acompanhantes retroativamente. Eles aplicaram. Ela recebeu 340 dólares em reembolsos. O atendente disse que eles podem fazer isso. Eles simplesmente nunca fazem a menos que seja solicitado. O número 6 trata de uma taxa que não deveria existir e que você pode eliminar completamente. Número 6. Isentar as taxas de bolsas para equipamentos médicos. Bolsas para equipamentos médicos, andadores, bengalas, máquinas CPAP, equipamentos de oxigênio devem ser completamente gratuitas. Isso é lei federal, sem questionamentos. As diretrizes da TSA e da FAA afirmam claramente que equipamentos médicos não podem ser contabilizados no limite de bagagem despachada e que as companhias aéreas não podem cobrar taxas. Mas a realidade é a seguinte: você chega com uma máquina CPAP e o agente cobra 35 dólares. Isso é ilegal. As companhias aéreas contam com o fato de você não saber disso. Nem mesmo os funcionários conhecem essa regra. Dezenas de idosos foram cobrados indevidamente, sem perceber que tinham motivos para recusar. Uma estratégia eficaz: no check-in, informe claramente que sua bagagem contém equipamentos médicos. Se for cobrado, diga: este é um equipamento médico coberto pelas diretrizes da TSA 49 CFR 101.15 e não deve ser cobrado. Diga isso com confiança. A maioria dos agentes imediatamente estorna a cobrança, porque não querem problemas com a regulamentação federal. Se ainda assim cobrarem, peça o estorno antes de sair e, em seguida, registre uma reclamação no Departamento de Transportes, DOT. Vários idosos receberam reembolsos de 200 a 500 dólares americanos, além de indenizações. O número 7 trata de algo que acontece durante o voo e que a maioria dos idosos aceita, mas que definitivamente não deveria. Número 7. Escolha de assento gratuita para idosas. As companhias aéreas cobram de 10 a 20 dólares pela seleção de assentos, mas pessoas com 65 anos ou mais têm direito à seleção gratuita em todas as principais companhias. Isso está escondido nas políticas. United, American, Southwest, Delta, todas têm cláusulas em letras miúdas que garantem a seleção gratuita de assentos para idosos. Por que não divulgar isso? Elas lucram milhões com taxas quando você desconhece seus direitos. Além disso, você pode trocar de assento depois de selecioná-lo, também gratuitamente. Você seleciona o assento do meio porque é gratuito. Depois, precisa de um assento no corredor por motivos médicos. Você troca, de graça. Ação: ao fazer a reserva, procure por seções sobre benefícios para idosos. Se não houver, ligue diretamente. Diga: tenho 65 anos e quero seleção de assento gratuita. Eles vão solicitar. Algumas agências aplicam isso automaticamente a reservas de idosos, se souberem a sua idade. Eu mesma testei. Ao fazer a reserva, não mencionei a idade. O sistema solicitou o pagamento da passagem. Quando liguei e mencionei que faria 65 anos em breve, eles me deram passagens gratuitas para toda a viagem, vários voos. O atendente perguntou: por que você não mencionou isso? Porque o sistema não identifica a idade automaticamente. Você precisa informá-los. O número 8 vai literalmente te fazer economizar centenas de dólares na sua
sua próxima passagem aérea. Número 8. Garantia de igualdade de preços. Se você encontrar uma tarifa mais baixa em até 24 horas após a reserva, a maioria das companhias aéreas igualará o preço para idosos, às vezes com vouchers de viagem. Você reserva por $380. No dia seguinte, encontra o mesmo voo por $340. Para idosos, Delta, United e Southwest igualam o preço. Algumas oferecem a diferença mais vouchers de viagem, mas elas não avisam você, nem monitoram sua reserva automaticamente. Você precisa verificar manualmente e ligar. O prazo é de 24 horas a partir da reserva. Veja como. Defina um lembrete no celular para 24 horas após a reserva. Procure o seu voo no site da companhia aérea. Se estiver mais barato, ligue imediatamente. Reservei ontem. Número de confirmação. Encontrei mais barato hoje. Como idoso, quero uma garantia de preço justo. Você receberá o crédito quase sempre. Dica profissional. Use o rastreamento de preços do Google Flights ou do Kayak. Configure alertas para seus voos específicos. Receba notificações instantâneas se os preços caírem. Você tem 24 horas de antecedência. Um usuário, Robert, usou esse recurso 3 vezes por ano e economizou um total de $1.240. Ele disse: "Eu nunca soube que podia perguntar. A companhia aérea certamente não me avisava." O 9. Problema ocorre depois do pouso, custando dinheiro aos idosos em viagens já realizadas. Número 9. Direitos de indenização por atraso. Se o seu voo atrasar mais de 2 horas na chegada, você tem direito a uma compensação. As companhias aéreas apostam que você não sabe disso e estão ganhando. A Lei Federal 14 CFR parte 259 garante a você o direito a uma compensação por atrasos de mais de 2 horas causados por culpa da companhia aérea. Problemas mecânicos, escalas de tripulação e falhas de sistema contam. Condições climáticas geralmente não. Atrasos causados pela companhia aérea, você tem direitos. A compensação varia de $200 a $400 americanos para voos domésticos e mais de $600 americanos para voos internacionais. Estima-se que 80% dos passageiros elegíveis nunca a solicitam, porque não sabem que têm direito. As companhias aéreas não divulgam isso porque teriam que pagar milhões. Os idosos, em especial, não solicitam. E as companhias aéreas adoram isso. Processo. Guarde seu cartão de embarque. Fotografe o horário de chegada. Dentro de 2 anos, registre uma reclamação junto à companhia aérea online ou por correio. Algumas companhias aéreas dificultam o processo, outras pagam imediatamente. Se a reclamação for recusada, leve o caso ao Departamento de Transportes. DOT. Dica: se você tiver 65 anos ou mais, várias companhias aéreas têm processos de solicitação mais rápidos para idosos. Sua solicitação tem mais chances de ser aprovada. Registre a reclamação primeiro pelo site da companhia aérea. Se for negada, leve o caso ao Departamento de Transportes. DOT. Uma idosa, Ellen, reclamou de um atraso de 4 horas e recebeu $400 americanos, além de um voucher de viagem de $100 americanos. Ela mencionou que isso a impediu de comemorar o aniversário do neto. O contexto, combinado com a idade dela e o desejo da companhia aérea de resolver rapidamente as reclamações de idosos, resultou no voucher adicional. Chegamos ao valor final, o mais impactante até agora. Número 10. Acesso à ouvidoria sênior. Essa é a opção nuclear. Todas as principais companhias aéreas e aeroportos têm um defensor sênior dos direitos dos passageiros, cujo trabalho é lidar exclusivamente com reclamações de funcionários de alto escalão. Quase ninguém sabe disso. Eis o significado. Os funcionários do portão de embarque não lhe atenderão. O serviço de atendimento ao cliente nega as suas reclamações. Você está sendo cobrado indevidamente sem que haja uma solução. Entre em contato com o defensor sênior dos direitos do passageiro. Essa é uma pessoa dedicada que defende exclusivamente os seus interesses. Esses defensores existem porque as companhias aéreas são obrigadas a tê-los, de acordo com as obrigações de atendimento ao cliente e as leis estaduais. Mas eles não são anunciados. Não há banners no aeroporto. Você precisa saber que deve pedir por eles. Acesso. Ligue para o serviço de atendimento ao cliente da companhia aérea e peça especificamente pelo defensor sênior dos direitos do passageiro. Se disserem que não tem um, pergunte aos supervisores. A persistência funciona. Ao entrar em contato com esse defensor, explique a situação claramente. Essas pessoas têm autoridade que os agentes comuns não têm. Elas podem reverter cobranças, oferecer compensação, providenciar acomodações, autorizar exceções à política da empresa e agilizar reembolsos. Já documentei casos em que idosos passavam semanas sem conseguir resolver nada com o serviço padrão, obtendo uma solução completa em 3 dias ao falar com o defensor sênior. Uma viajante teve $400 em cobranças não autorizadas. O defensor analisou o caso dela, constatou que as cobranças estavam incorretas, reverteu-as
delas e autorizou um gesto de boa vontade de $200 pelo inconveniente. O elemento psicológico importa. Pedir para falar com o defensor sênior pelo nome demonstra que você conhece seus direitos. Os agentes levam você a sério. Eles sabem que não podem ficar enrolando e recorrendo aos defensores. Agora você conhece 10 números. Cada um deles vale dinheiro. Juntos, eles valem milhares. Mas saber não adianta se você não usar esses direitos. No seu próximo voo, use apenas um número. Solicite embarque prioritário. Pergunte sobre acomodações médicas. Recuse o escaneamento corporal. Chame o serviço de apoio ao idoso. Faça alguma coisa. Depois que você fizer isso, sentirá o poder. Esses não são apenas teorias. São direitos reais, de fato respeitados. Volte e comente sobre o que você usou e o que aconteceu. Eu leio todos os comentários e estou genuinamente interessado nas suas histórias. Inscreva-se para receber vídeos diários sobre direitos de viagem, como evitar golpes e viajar de forma mais inteligente à medida que envelhece. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir. Aprender sobre esses direitos significa ter experiências de viagem muito melhores. Boa viagem e até o próximo vídeo!